Fala pessoal, boa noite, tudo bom? 21 horas em ponto, é isso? Não atrasei, né? Isso aí. Entrei às 21 horas, é um prazer muito grande estar aqui com vocês de novo, para a gente poder fazer a nossa tradicional live. Geralmente às terças-feiras, né? Pode até ser que em um determinado momento ocorra em um outro dia. Hoje a gente vai conversar com o pessoal do Chaosphere. Eu já vi que eles já entraram, eu já vou chamar eles nesse instante. Só vou tomar um gole d'água. E vai ser um prazer muito grande poder conversar com essa banda, tá bom? Eles já estão me chamando aqui, deixa eu chamá-los aqui. Vamos lá. Primeiro um dos participantes, daí na sequência eu já chamo o segundo, que vão ser 2 participantes. Opa, acho que está entrando. Vamos lá, vamos ver se a câmera aparece, abre aqui pra gente. Por enquanto tá tudo escuro. Opa! Tudo Beleza? bom? Beleza, tranquilo. você é o Fernando? Isso. Como é que você está, Fernando? Tudo em ordem, tudo em paz, cara. Pronto pra Então bater um tá. papo aí. Vamos, vai ser muito bom. Eu vou só chamar então o Fábio, tá bom? Beleza, vamos lá. Aguarda aí um minutinho, que daí eu já falo, eu te dou uma atenção melhor e a ele também. Vamos lá, já acionei aqui o Fábio, vamos ver se ele já entra. Tá me ouvindo bem? Tá vendo bem? Tá tranquilo, né? Beleza. Sossegado. Olha lá o Fábio. Tudo Boa bom, noite, Fábio? gente. Tudo, e vocês? Tudo jóia. Então tá bom. Bom, em primeiro lugar, é um prazer muito grande, gente, estar aqui com vocês. Eu confesso que é uma live assim. Eu acho que todas as lives que acontecem aqui no nosso espaço são muito especiais e eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. Vou dar um salve aí para o nosso amigo Prudêncio, Prudêncio Underground. Valeu, Prudêncio, por estar aqui assistindo a gente e todo o pessoal que está entrando aí devagarzinho. Essa live vai ficar salva aqui na página do Violent Noise e depois ela vai para o YouTube, tá bom? Meninos, olha, eu fico muito feliz com vocês estarem aqui com a gente. Eu quero agradecer também a JZ Press, né, que é a assessoria de vocês, que facilitou essa nossa conversa. E aí eu vou pedir, então, para, por favor, vocês se apresentarem e, na sequência, eu fiz aí uma bateria de perguntas para vocês responderem e a gente vai batendo o nosso tradicional papo, tá bom? Vamos começar pelo Fernando. Por favor, Fernando. Sou Fernando Bocomino, eu sou guitarra e vocal do Chaosphere. Boa noite, pessoal. Eu sou o Fábio Moisés, batera do Chaosphere. Obrigado ao Violent Noise pela oportunidade aí. Tamo junto. A gente é que agradece, gente, bastante. Quero mandar um salve aí pro Tie-Dye Star. Eles estão assistindo a gente e em breve vão estar aqui também fazendo uma live com a gente, tá certo? Joia. Boa. É isso aí, pessoal. Então vamos lá. Eu queria conversar um pouquinho com vocês. Eu preparei algumas perguntas e a gente vai percorrer um pouquinho do que é a banda, do que foi, do que é e do que será, né? Quais são as surpresas que vocês estão preparando aí para o público do metal. Então, para a gente começar do início, fala um pouquinho para nós. Vocês já têm bastante tempo de estrada, né? Eu queria saber como é que foi que começou a criação do Chaosphere. Como é que se deu essa máquina sonora aí? Então, a gente começou com meio despretensiosamente assim, por volta de 1999. Então já são 22 anos de banda, né? Então eu e meu irmão, junto com o primeiro batera, né, o Danilo, nós começamos igual todo mundo começa, tocando uns covers, bem descompromissado mesmo. Aí a gente começou, puxa um riff daqui, puxa outro riff dali, começa a fazer música, pô, isso tá ficando legal. Aí tem a fatídica pergunta, né? Puta, vamos fazer uma banda, porque fazer banda não é fácil, né? Não é fácil hoje em dia, não era fácil 20 anos atrás, né?
E, Sim. vamos embora, vamos fazer o que a gente quer, que é tocar thrash, death metal, e vamos embora. Aí a gente começou a compor, as músicas foram saindo, e, putz, mano, de lá pra cá são 22 anos, quase que ininterruptadamente, né? Então nós temos já vários álbuns lançados, singles, fizemos muitos shows legais, muitas roubadas também. Mas no começo. Mas Sempre no começo, tem, né? Não tem jeito de fugir disso. eu acho que faz parte, né? Tem que ter as roubadas pra gente ter história para contar, né? Na hora é ruim. E geralmente as histórias são divertidas com as roubadas, né? Quase sempre. Mas foi assim, a gente começou bem tranquilo, bem despretensioso e a coisa foi ficando séria até os dias atuais, né? Já com várias mudanças na formação, mas sempre eu e meu irmão ali segurando a âncora do negócio, né? Ô, Fernando, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você fala para nós, olha, nós começamos descompromissadamente, né? Como é que é isso? É assim, é um grupo de pessoas que falam, vamos tocar cover e tal, mas nada em termos profissionais, né? Pensando, puxa, eu quero ser uma banda grande, eu quero ser uma banda que vai conquistar um monte de gente. É mais ou menos assim que acontece, né? Porque todos nós, né, nesse início, nós já tínhamos vindo de outras bandas também. Eu, meu irmão e o Danilo. Então, sempre tem aquela coisa de, puta, não quero mais, porque é muita responsabilidade, muita discussão, sabe, você acaba, às vezes, perdendo amizade, porque banda faz você perder amizade, é complicado isso. É verdade. É fogo, é muito difícil. Faz ganhar e faz perder, né, Fábio? Faz. Exatamente. E assim, esse descompromissado que eu falo é no sentido de, putz, vamos deixar essa parte de lado e vamos dar para ensaiar, você vai fazer um ensaio hoje, outro daqui 3 meses, não tem problema. E quando você tem banda é aquela coisa, né? Se você não ensaiar religiosamente toda semana, nossa, já é aquele caos, né? O mundo vai acabar. Você tem que ter aquilo. Nem que você não vá fazer nada, mas você tem que estar lá, né? Mas não tem jeito. Quem toca, quem gosta da coisa, não, sabe, passa um ensaio, 2, aí você fala, que tocar cover, nada, vamos fazer nossas músicas e acabou, né? E assim, acho que 99% das bandas são assim, começa na brincadeira e depois vai que vai, né? Eu acho que 99% delas é assim, e eu diria que 99% delas também vai ter problemas de mudança de formação, né? É muito raro, né, gente? A gente pegar uma banda que você fala, puxa, ela começou assim e ela foi até o final, ou continua ainda na ativa com a mesma formação. É muito raro isso, né? É muito raro e você pega mesmo bandas tradicionais, que bandas que duraram. Led Zeppelin, quem mais? Rush com a formação clássica, não é a primeira. Acho que o Rush não é a primeira formação, né? Não, o Rush teve outra batera. Então, assim, realmente, mudanças acontecem. É inevitável. É quase inevitável. Meninos, vocês acreditam que essas mudanças de formação, elas criam algum impacto assim no andamento da banda? Por exemplo, a banda está caminhando bem, de repente alguém tem que sair. O que isso atrapalha na ida, na caminhada da banda? Nossa, se é que atrapalha, né? Porque pode ser que vocês digam para mim, não, teve membro que de repente saiu, mas foi melhor por conta disso, né? Às vezes acontece, às vezes a pessoa não consegue, por exemplo, ensaiar o tanto que o pessoal gostaria, né? Então, o Tie-Dye Star falou, até bandas de One Man Band tem problema de mudança de formação. E ele está vindo aqui. Essa eu acho ainda que talvez não tenha, não sei, né? De repente o fundador sai, entra um outro e assume a coisa, né? Sabe Deus o que pode acontecer. Mas a mudança de formação, eu acho que ela pode ser muitas vezes benéfica, né? Porque de repente se eu tenho um indivíduo que pode não
é um cara até bom e tudo, mas às vezes não consegue corresponder à expectativa da banda no sentido de ensaios, no sentido de shows, no sentido talvez até de um comprometimento. Então, eu diria que a saída desse indivíduo talvez beneficie de uma certa forma, né? Mas para vocês, no caso de vocês, que eu sei que vocês sofreram as mudanças, quais foram os impactos que essas mudanças geraram para vocês, gente? Vai lá, Fê. O problema, ele é o membro mais antigo da banda, essas históricas, quem responde é ele. Não, tranquilo, aí você vai dando as pinceladas aí, Fábio, faz favor. Vamos lá, quiser falar, fala aí, João. Pode ir. Mas não, manda brasa, a história é com você. O problema todo é que, assim, toda vez que sai alguém da banda, gera... Porque, assim, até normalmente a pessoa sai da banda, é igual você falou, ou a saída é problemática, e tem discussão, que é aquilo que eu falei no começo, que você acaba até perdendo a amizade, que já aconteceu. Sim. Tem um caso no Kiosphere disso, que a pessoa saiu da banda, sei lá, fazem 11 anos, acho que 11 anos, eu nunca mais, nem meu irmão, nós nunca mais falamos com essa pessoa. É uma pena, né? Com certeza, já tentei ir atrás, falar, pô, não é por aí, mas não quer, a gente tem que respeitar. E tem as pessoas que saem porque querem fazer outra coisa, ou, esse direcionamento já não combina mais comigo. Mas acho que o problema principal é essa perda de tempo. Por exemplo, imagina, você lança um CD e a pessoa sai. Então, putz, até a pessoa entrar, até você se entrosar, até a pessoa pegar todas as músicas, isso não é fácil. Você perde muito tempo. E às vezes, nesse meio tempo, essa pessoa que você pensa que vai encaixar, você fala, putz, não vai dar certo. Aí você fica naquele impasse, e aí, a gente continua com o cara, ou a gente para de novo e começa. Aí, dependendo da situação que a banda tá, você fala, vamos embora. Deixa do jeito que tá, e depois é o famoso depois a gente vê o que faz. E é complicado, né? Depois de velho, a gente aprende que isso daí não adianta. Isso daí, se não dá merda hoje, vai dar daqui um mês, um ano. Sim, porque você vai meio que, acho que se for um problema, né, eu tô vendo como talvez um problema nesse sentido. Você vai empurrando o problema lá na frente e não consegue resolver agora, né? E vai chegar um momento que acho que o problema vai ter que ser, ou se não resolvido, pelo menos encarado, né? Esse acho que é a pior parte. Vai lá. Uma hora a bomba estoura. Não tem jeito. Uma hora a bomba estoura. É verdade. A bomba vai estourar. Mas, ao mesmo tempo, a gente também, no decorrer da carreira, já aprendeu a lidar com várias situações. Tem músico que não se encaixa na forma da banda funcionar, mas é essencial. Entende? Então, tem esse lado também. Muitas vezes você toca com uma pessoa que você fala, puxa, eu vou considerar isso, eu vou abrir mão de tais coisas para tocar com aquela pessoa. Isso acontece também. Agora, tem pessoas que não vale a pena. Tem pessoas que não adianta, dar murro em ponta de faca. Aconteceu. Mas aí já também, não tem jeito. A gente passa por isso. E a gente aprende a gente acaba podendo escolher algumas pessoas com quem a gente toca. Né? A gente com o tempo que a gente já está encarando essa estrada, tem certo tipo de pessoas que falam, eu não vou nem me envolver porque eu sei que vai dar problema. A gente aprende a detectar algumas atrapalhadas também. Sim. É porque é como uma empresa, né? Talvez até mais, né? Talvez seja até como um casamento, né? Porque, assim, é um monte de gente junto que vai ter que, assim, de uma certa forma, para as coisas fluírem, elas vão ter que se entrosar, né? Então, é difícil, né? Se de repente você ou não gosta, ou tem alguma desavença, alguma coisa, deve ficar muito complicado. Na live passada, eu comentei um caso, assim, de uma banda é uma banda que já não está mais ativa, é uma banda lá dos anos 80, e um amigo meu era guitarrista dessa banda. E eram 2 guitarristas. E o outro guitarrista não falava com ele. Aí um dia ele me contou, ele falou, olha,
é super estranho, Pierre, porque o guitarrista manda o recado pro baixista me dá, e todo mundo junto, assim. Então, é muito esquisito, né? Eu imagino que seria, assim, uma sensação de mal-estar muito grande para esse meu amigo quando ele estava nessa banda. Mas foi uma coisa que ele passou. No fim, ele acabou até saindo da banda, acho que por ver que não rolava, né, uma sintonia, era um único membro, mas enfim. Então, eu vejo dessa forma, né? É como uma empresa, é como um casamento em que as pessoas têm que, de alguma forma, se entender, e quanto mais elas se entendem, melhor fica o trabalho. Né? Mas o grande problema de banda de metal é que, assim, músico de metal é muito mimado. E isso, assim, a gente percebe, puta, há tantos anos nesse meio, a gente sabe que, assim, é cheio de milindre, então você tem que pisar em ovos para falar com as pessoas. E isso é uma coisa que quando eu e meu irmão nós resolvemos, porque o Chaos Fear teve uma parada, né, de 2014 a 2018, e quando a gente resolveu retornar com a banda, isso era foi um dos pontos também que a gente conversou, né, de, putz, mas o problema aparecer a gente resolve, porque não adianta. Então, se o cara é isso, vamos falar, se está acontecendo isso, vamos falar. Porque é muito difícil, é muito difícil. Músico de metal é muito mimado. Todo músico acha que ele é o melhor do mundo. E, então, a música que ele trouxe, se você... Porque, assim, banda... por exemplo, aqui no Chaos Fear, hoje em dia, por exemplo, se alguém traz alguma ideia, e essa ideia, eu não acho legal, ou o Fábio não acha legal, não tem problema. Vamos partir para a próxima ideia. Então, ninguém carrega aquele sentimento, fulano não achou a minha ideia legal, então agora eu vou sumir, né? Sabe? Então, não tem isso. Então, a gente está numa vibe muito legal nessa... acontece, viu, João? Acontece isso. Pô. Então, a gente hoje... As pessoas conseguem se entender, né, de uma certa forma. Sim. Porque você tem que entender, porque, assim, o importante... é a banda, é o Chaos Fear. Não importa de onde vem a ideia, não importa de onde vem a letra, não importa nada. O que importa é encaixar na ideia, na proposta da banda, entendeu? Então, acho que a banda é acima de nós, entendeu? Até porque quando a gente ouve o CD, né, a gente fala assim, caramba, o Chaos Fear é uma puta banda. É difícil, eu até posso falar. E o Fábio Moisés é um baita baterista, cara, o que eu mais gosto naquela banda é aquilo. Só que eu vou ressaltar um músico, mas eu tô falando de uma forma geral da própria banda em si, né? Exatamente. Então é isso que você tem toda a razão, é isso que tem que ficar, né? É a marca que aquela banda imprime na sonoridade que executa. Então, isso é sem dúvida. Mas, muito bem. Eu imagino, assim, pelos anos de estrada que vocês têm, que já tenham passado, de fato, por várias situações, né, de ter que, de fato, conversar. É bacana porque você tem, né, Fernando, teu irmão na banda, então, dentro da família, então... pelo menos 2 integrantes são familiares, e aí fica talvez mais fácil de repente, conversar com todos os integrantes, que acabam virando família também. Né? E no nosso caso, ainda mais legal, porque, assim, eu e meu irmão, lógico, somos irmãos. O Marco, que é o nosso baixista e produtor também, ele e meu irmão começaram juntos tocando, aprendendo a tocar guitarra, em 1988, 89. Então, assim, nós 3 temos 30 e poucos anos de amizade. O Fábio, a gente conhece também de outras bandas, mas tudo da mesma região, há mais de 30 anos. Então, tá tudo ali, pode já, sabe, xingar, família, que não tem problema. Né? Não tem jeito, é família. Outro dia eu estava conversando com o pessoal do Mirza, que é um trio aqui de São Paulo, que é a mesma situação, são 2 irmãos, e o terceiro é amicíssimo de anos. Então, quer dizer... se você for olhar, basicamente são 3 irmãos, né? Então, as coisas tendem a fluir de uma forma muito melhor, né? Mas bacana, eu imagino que tenham muitas histórias nesse sentido. E olha que legal, né? Ver
essa estrada toda que vocês percorreram e hoje como vocês estão, que eu acho que essa é uma banda admirável, eu acho que é uma banda assim que Obrigado. Não só eu, mas acho que uma galera geral tira o chapéu para vocês e sabe da competência e do talento que vocês têm. Isso é inegável. Né? Obrigado. Estão de parabéns por isso, com certeza. Deixa eu fazer uma outra pergunta que é, da onde que veio, eu gosto muito de perguntar isso, né? Da onde que veio o nome Chaos Fear? Como é que vocês chegaram nesse nome? Então, nós começamos em 99 com o nome de Sick Mind. Então nós ficamos com esse nome até 2002, final de 2002. Só que Sick Mind, na época, não sei se ainda hoje era uma marca um pouco forte de skate. Então todo mundo confundia a gente como uma banda de hardcore. E, putz, sabe, não tinha a ver. Então a gente falou, pô, vamos aproveitar que tá no começo da banda e vamos trocar o nome, né? E o nosso baixista da época, o Anderson, que ficou na banda bom tempo, uns 15 anos, ele... Putz, a gente começou um dia a conversar, os 4 da banda, putz, o que a gente vai colocar de nome? Aí na época a gente ouvia muito Meshuggah, e tinha o Chaosphere do Meshuggah. Tinha acabado de sair, eu era o mais recente do Meshuggah. A gente falando, vamos colocar Chaosphere. Aí o Anderson falou, pô, meu, nós tivemos banda antigamente, Chasing Fear, e sempre tinha o Fear em alguma coisa. Ele falou, pô, por que não colocar Chaosphere? Aí olhou um pra cara do outro e falou, putz, tá aí. acabou o papo, acabou a reunião, né? Então ele que veio com o nome de Chaosphere, né? Baseado no Meshuggah. Perfeito. E que é um nome de impacto muito grande e que tem muito a ver com a proposta sonora de vocês, né? Assim, incrível. Assim, casa muito bem, né? Com o tipo de som que vocês fazem. Bacana. É muito curioso ver de onde os nomes surgem, né? E às vezes eles surgem como o de vocês, assim, de uma forma muito espontânea e de uma mistura de nomes e de uma adaptação, e aí cai nessa marca, né? O nome é uma marca registrada. E foi bom que vocês mudaram, né? Porque se existia já uma marca que era muito forte aí de skate, é incrível, você vai fazer uma busca, você vai competir junto com a marca lá, você faz uma busca no Google, a gente vê às vezes nomes mais genéricos, você puxa, demora às vezes um tempão para ver o nome daquilo que você de fato está procurando. Exatamente. Bem bacana, legal. Como é que está hoje a formação atual? Então, são vocês dois, né? Fernando, vocal e guitarra, Fábio Moisés, batera. Vamos lá, os outros dois. O Marco Nunes no baixo, ok. O Eduardo Bocomino na guitarra só. Há quanto tempo estão nessa formação? 2 anos. Agora em setembro, 2 anos. 2 anos. Perfeito. O integrante mais novo é você, Fábio? Sou eu. Bacana. Pô, muito legal. E eu vi pelo teu currículo, você já participou de várias bandas. Já. Muitas, já, né? Já. Você já foi do Insanita? Já fui no Insanita. Olha, eu fiz uma entrevista com o Insanita há bastante tempo atrás e eu tenho quase certeza que o batera era você, só que você tinha cabelo comprido. Vocês fizeram um show. Não era eu. Não era você? Era o Krupa, Era o Krupa. Era o anterior. Ele era cabeludo. Era cabeludo, isso. Eu pensei que fosse você. Krupa. Krupavalo. Eu falei, tá diferente demais, mas o cabelo faz toda a diferença, né? Cabelo comprido com cabelo curto muda o rosto da pessoa completamente. Mas legal. Vamos lá. Essas mudanças, né, da formação, elas trouxeram vários impactos para vocês. E como é que está a formação hoje? Porque eu vejo que, eu nem acho até tanto tempo, né, 2 anos, com uma mudança de formação, e eu vejo assim uma banda extremamente madura, com um trabalho, daqui a pouco eu vou falar do último trabalho de vocês, que é um trabalho particularmente, eu acho sensacional. Como é que está essa formação agora em termos de maturidade, em termos de estar tudo fluindo
da melhor forma possível. Porque 2 anos é bem pouco tempo, né? Eu acho que você falou certinho, tá tudo fluindo da melhor forma possível. Sempre nessa estabilidade, sabe? A gente, até com a pandemia, encontrou uma forma muito boa, fácil e funcional de trabalhar. Uhum. Então, eu acho que a gente conseguiu estabelecer um fluxo de trabalho e um fluxo de composição muito bom, né? As músicas geralmente começam com embriões de alguns membros, mas elas sempre terminam com todo mundo dando um pitaco naquela música. Ah, que bacana. São poucas exceções, né? Tem músicas que o Fernando trouxe pronta, tem músicas que o Edu trouxe pronta, tem uma música que o Edu trouxe prontíssima e não mexemos, mas no geral a gente sempre vai cada um dando toque para chegar naquilo que a gente consegue entregar. É bem participativo, são 8 mãos. Poxa, isso é muito legal. Quer dizer, alguém traz a fórmula e aí todo mundo vai batendo o bolo até a coisa crescer e ficar pronta. É bem bacana porque... Isso. Ótimo, excelente. Vocês vão imprimindo um pouquinho da característica de cada um, que na verdade é, no geral, o Chaos Fear, né? É até mais legal fazer isso, porque até o Image of Disorder, do nosso segundo álbum, era basicamente aquilo, era aquele bolo de riffs que eu e meu irmão trazíamos para os ensaios. E, normalmente o guitarrista ele já vem com a ideia da bateria na cabeça, né? Então todo guitarrista é um baterista frustrado, né? Então, boa! Você já começa... E é assim, né? Você já chega falando, ó, o começo é assim, aí depois você faz rápido, e depois faz assim, faz um groove aqui, não sei o quê. E, pô, isso é muito chato pro baterista, entendeu? Tanto que o nosso batera, o primeiro, o Danilo, ele só ouvia eu e meu irmão falar, ele deixava a gente falar, e quando a gente acabava, ele falava, beleza. Aí ele ia lá e fazia o que ele queria, entendeu? Mas... Era o melhor essa parte, né? E hoje em dia é diferente, porque como o Fábio falou, é assim, você joga um riff, óbvio que você tem uma bateria, uma linha na cabeça, só que a gente já faz uma coisa proposital, a gente joga o riff na mão do Fábio, e normalmente ele vem com uma bateria, uma linha de bateria completamente o oposto do que a gente imaginava. Então, no começo, isso até... meio que deixa, caramba, meu, eu tô esperando uma coisa rápida aqui, o cara vem com uma coisa que não tem nada a ver, meio lento, e você acaba meio que se acostumando com isso, e você quer cada vez mais, então, puta, eu vou mandar isso aqui, quero ver o que ele vai mandar agora. E sempre vem coisa cada vez mais doida, né? Então eu acho que esse novo estilo de trabalhar, que a pandemia nos forçou a trabalhar, esse novo modo, para nós foi muito benéfico. Porque nós temos um produtor dentro da banda, então, putz, para nós isso é bom demais. Então, eu, meu irmão, sei lá, qualquer um joga um riff, o Fábio traz as bateras, a gente já joga, já mistura tudo ali, entrega para o Marco e quando vai ver a gente já tem uma música pronta. Então é muito mais rápido, né, do que você ir para o ensaio, mostra a ideia. Então é muito dinâmica a coisa. O processo de composição acaba sendo otimizado, né, em função dessa forma como vocês executam, né? E tem uma coisa curiosa nesse processo, desculpa, Bibo, Fernando, só para... tem uma coisa curiosa aí que é a inversão de alguns processos. Antigamente, a gente se reunia, como o Fernando falou, a gente se reunia para ensaiar e compor uma música. A gente tocava até memorizar, aí praticava até a sua melhor performance para você entrar no estúdio e gravar. Certo. Você já entrava no estúdio com a música pronta. Perfeito. A gente inverteu isso. Porque agora a gente compõe, a gente compõe junto, separadamente online, né? Cada um grava a sua parte em casa, aquilo vira uma música, e aí a gente vai tirar ela para tocar. Você tem que correr para aprender, né? Aí a gente vai aprender a tocar a música, exatamente. Porque a gente só fez as partes em casa.
eu tenho como gravar em casa, o Fernando também, todo mundo tem como gravar em casa. Então a gente faz isso, e aí quando a música está montada, aí que a gente vai tirar a música. Foi assim com o Be The Light in Dark Days. E, por exemplo, Fábio, vocês gravam em casa, então vamos supor, você gravou a sua parte da música em casa, gravou a bateria em casa. Aí você grava isso e bota para o pessoal da banda ouvir como é que é o processo. É isso? É o que o Fernando falou, ele manda, as ideias vêm, eu ponho a bateria, e eu falo, ó, pensei nessa bateria, o que vocês acham? E devolvo. E aí a gente vai discutindo, seria legal colocar isso, seria legal colocar aquilo. A gente vai ajeitando até a gente chegar no como se fosse só na troca um ensaio. Só na troca de arquivos, né? Tudo trocando arquivos, exatamente. Mas a gente consegue fazer isso, cara. Isso é bem legal. Poxa, que bacana. E aí vocês se reúnem e aí vocês vão trabalhar em cima daquela música que está semi-pronta, vamos dizer assim. Não, ela já está totalmente pronta. Já está totalmente pronta. A gente ensaiou as músicas do Be The Light in Dark Days depois que estava pronto, lançado. A gente não tocou antes, a gente tocou depois. Sensacional, cara. Um processo de inversão mesmo, como você falou. Fantástico. E acaba dando super certo, né? Até agora, sem problema, né? E é muito estranho. Essa metodologia... Oi, perdão, Fernando, eu te cortei, pode falar. É muito estranho porque, a vida inteira fazendo música no ensaio, e grava o ensaio, leva para casa. Aí você tem uma ideia, por exemplo, na segunda-feira e você, normalmente, porque todo mundo trabalha, no fim de semana você vai apresentar aquela ideia que você teve na segunda-feira pro cara, não sei o quê. Agora, o Fábio manda uma linha de batera, putz, ficou legal, mas eu vou colocar isso. Então você já pega o arquivo daqui, põe ali, o de lá põe para cá, troca aqui, corta aqui, manda. Você faz um Frankenstein ali, você já tem a música, pô. Então é muito mais rápido, muito mais rápido. Um benefício que vocês descobriram com a pandemia. Podemos dizer, então, que a pandemia trouxe alguma coisa positiva. Vai ser que dá para falar assim. Totalmente. É um lado bom que nós podemos enxergar no meio de tudo isso, né? Sim, esse caos todo. Isso aconteceu com todos os processos, basicamente, do mundo, né? Sim. O que poderia ir online foi. E a música conseguimos fazer o processo de composição online. Muito bom. E criaram músicas maravilhosas, né? Obrigado. Não, sem dúvida alguma. Vamos lá. As principais influências sonoras de vocês, quais são? O que vocês costumam, em quem vocês se baseiam e o que vocês ouvem, né, no dia a dia? Às vezes ouvem uma determinada banda, mas nem se baseia nela para tocar, mas gosta de ouvir. Vamos lá, fala pra gente. Assim, de ouvir, eu gosto de ouvir em casa muito hard rock dos anos 80, porque foi que legal. Foi o que eu cresci ouvindo. Então, Kiss, Motley Crue, Rat, essas coisas todas, essas farofadas todas que o pessoal fala, putz, eu amo. E que isso é uma delícia de ouvir, né? Eu adoro também. Eu também gosto muito. Também. São muito boas. Eu gosto de ouvir umas coisas tipo Meshuggah, Soen. Gosto de ouvir o trabalho solo, né, do cara do Emperor, o Isha, sei lá como fala o nome, é norueguês, eu não sei direito pronunciar. Mas eu gosto aqueles nomes difíceis, né? Eu gosto desses black metals que juntam black metal e uma coisa meio progressiva. Eu gosto de ouvir muito isso também. E o básico de sempre, né? Slayer, Sepultura, Forbidden, Creator, Destruction. A lista é infindável. Só banda ruim, né? Só coisa ruim, né? Napalm Death, só essas coisas ruins, né? E você, Fábio? É basicamente o cardápio do Fernando, inclusive a onda glam, poser, purpurina, que eu gosto pra caralho. É muito bom, né? Gosto de Rat, Motley Crue, muito. Poison eu gosto bastante também, e Kiss. Muito Kiss, eu ouço Kiss basicamente todo dia. Assim como Black Sabbath também. São bandas que essas bandas marcaram muito, né? Uma época... e elas ecoam até hoje, né? Incrível, né? Como é que a pessoa consegue
imprimiu uma identidade. Por exemplo, vocês estão falando do Kiss, o Kiss virou uma entidade, né? Deixou até de ser banda. Eu acho que é uma entidade, aquilo lá, pelo amor de Deus. Eles têm tudo, eles têm boneco, eles têm até caixão, né? Parece que eles têm, e é um monstro, né? Assim, você vai num show deles, eles são maravilhosos, fenomenais, produzem muita coisa boa, e marcaram uma geração e continuam marcando ainda até hoje, né? É incrível. Os anos 80 foram sensacionais, não é querer ser saudosista nem nada, nem por causa que a gente viveu isso, mas é que a qualidade dos músicos dos anos 80 era sensacional. Pô. Você pega o Vocês são bem oitentistas? No sentido de ouvir bandas oitentistas? 70, 80. 70, 80. A maioria do que eu ouço é de 70, 80. Eu é muito de 80. Outro dia, uma pessoa pediu para mim e falou, elenca aí os 10 álbuns principais, né? Eu comecei, e tinha que fazer um texto sobre, né? Depois eu fui olhar, eu dei risada, né? Porque eu fui pondo em ordem de ano, né? Era uma escadinha, era assim, 80, 81, 82, 84. Aí chegou uma hora que eu falei, gente, deixa eu pular os anos 80, porque eles vão falar, gente, você só ouve anos 80. Aí eu fui para 1990, 98, 2000, fui pegando outras coisas para poder dar uma variada. Mas, assim, eu sou muito suspeito, eu amo os anos 80, tudo que foi feito naquela época. É muito difícil até... Fala aí, João. Pode falar. Eu tenho certeza que a hora que você foi para os anos 90 e 2000, você encontrou bem menos bandas do que nos anos 80, não é? Sim. Você teve que ficar cavucando banda, não teve? Olha, a gente também. Tem muita coisa, mas é incrível que os anos 80, assim, eu não precisava pensar. Eu falava, peraí, o álbum principal dessa banda é esse, dessa é esse. E assim, tinha, por exemplo, bandas como Judas Priest, né? Óbvio, eu pus um álbum só, porque se eu fosse colocar, ia ser muita coisa só do Judas, né? Então, muita coisa só do Manowar. Então, é muita coisa, às vezes, de uma única banda. E hoje eu olho assim, você olha até essas mesmas bandas, você fala, puxa, eles conseguiram imprimir uma marca que acho que hoje nem eles conseguem repetir isso, porque, de fato, esse período aí dos anos 80 foram lançadas coisas assim simplesmente maravilhosas, que você fala, gente, isso é uma coisa do outro mundo. Se você for pegar, vai fazer uma lista normalmente nas entrevistas as pessoas falam, né? Linka aí os 10 CDs preferidos. Putz, aí você fala, caramba, eu posso pôr os do Slayer, os do Kiss, os do Metallica. Eu já tiro Kiss, Metallica, Iron Maiden, até o Seventh Son. Essas bandas você tem até que meio que deixar de lado. Senão você começa a colocar, quais são os melhores discos? Raining Blood, Sort of Heaven, Seasons. Aí você vai pro Kiss, aí você fala, puta, o Kiss, cara... Sabe, é complicado. E a minha também. São as 10, você fala assim, puta, só tem anos 80, pô. Não, deixa eu tirar uns 3 aqui. Eu ponho um 90, um 2000 e um em 2015. Foi o que aconteceu comigo. Então, eu falei, eu vou mexer na lista, porque quem lê isso aqui vai falar, cara, acorda, né? Olha, foram anos muito marcantes. Me chamou a atenção que o Fernando falou, não é querendo ser saudosista, mas eu acho que até é também querendo ser saudosista, porque, gente, é uma nostalgia deliciosa. Eu acho que hoje a gente tem muita coisa boa, né? Eu acho que temos coisas maravilhosas, mas que talvez não imprimam a mesma força de lá de trás. Pode até ser por conta da idade que a gente tinha naquela época e aquilo marcou mais, né? Eu acredito que isso até aconteça. Tem isso. Né? Para a galera que é de hoje, que tem a idade hoje que nós tínhamos lá nos anos 80, eu acho que para eles talvez essas bandas de hoje imprimam essa marca de uma forma muito forte, muito marcante. Né? Eu acho que o legal... Eu amo os anos 80, assim. Nos anos 80 era assim, sonoramente falando, o Kiss era muito diferente em matéria de som. O Kiss era uma coisa, o Ratch era completamente diferente.
O Motley Crue sempre foi um pouquinho mais pesado também. E as bandas de thrash, você pega o Slayer, em matéria de timbre, o Slayer é uma coisa, o Metallica, outro Forbidden, outro Creator, outro Destruction, outra. Hoje em dia, eu ouço coisa pra caramba, inclusive coisa nova, mas eu sinto às vezes dificuldade de saber se esse daqui é aquele ou aquele, porque pra mim é tudo igual. As guitarras são iguais, o som de batera, os caras cantam do mesmo jeito, pô. Então é muito complicado, não tem aquele diferencial que tinha nos anos 70, 80 e até o começo dos 90. Então, eu também sou fã dos anos 80. Então, é difícil falar. Bacana. Bacana encontrar gente que é fã. Eu acho que tem vários, né? Que são fãs dos anos 80, assim. E eu, para falar a verdade, não só no metal. Eu acho que em outras coisas também, até em filme, até na música pop, eu acho que teve muita coisa bacana. Mas como a nossa referência é o metal, né? Acaba ficando muito evidente esse período. Sim. É verdade. Bacana. Vamos lá. Vamos falar do Be the Light in Dark Days, o álbum de 2020, né? Gente, assim, quando eu estava preparando essa entrevista, eu resenhei esse álbum e eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não conhecia o som do Chaos Fear. Eu nunca tinha parado para ouvir. E aí, o álbum veio parar digitalmente aqui nas minhas mãos, né? A hora que eu olhei aquela capa, aquilo já me chamou a atenção. Eu falei, nossa, a capa é muito linda. Vamos ver o som. Quando eu ouvi o som, eu fiquei besta. Porque eu falei, caraca, esses caras são monstruosos. Não, de fato. Né? Então, vocês criaram, e vocês devem ter ciência disso, vocês criaram uma monstruosidade sonora. Quando eu falo monstruosidade, no melhor sentido da palavra. Eu não tenho dúvida alguma que foi um dos melhores álbuns de 2020. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Né? Legal. Eu acho que nem eu tenho, e a maioria das pessoas também não deve ter essa dúvida. Porque ele é um álbum bem feito, bem produzido, muito marcante, riffs fabulosos, uma bateria rápida. Tudo ali funciona bem, tudo funciona muito bem. Então, o que eu queria ouvir de vocês? Como é que foi o impacto do lançamento desse álbum na carreira do Chaos Fear? O que isso trouxe de benefício? O que o pessoal comentou? O que o povo falou? Como é que foi a receptividade desse álbum para vocês? E o impacto na carreira? Vai lá, Fernando. Não, então, é assim, particularmente, o Be the Light in Dark Days, para mim, é uma vitória, assim, porque ele veio depois de igual eu falei, teve esse período de hiato do Chaos Fear, que foi devido a um problema de saúde que eu tive, fiquei em recuperação há alguns anos, e as próprias letras meio que retratam um pouco desses momentos, né? Esse próprio título, Be the Light in Dark Days, era bem mais ou menos como eu me sentia na época, né? E então eu acho que assim o Be the Light ele começou uma nova etapa para a banda, porque assim foi um divisor de águas na banda. Foi com certeza, porque assim foi o primeiro CD que a gente fez sem nenhuma amarra, assim, sem ter que seguir padrões. Ah, não, a gente tem que se manter rápido, tem que se manter no death metal, no thrash. A palavra de ordem, se é que tinha uma dentro da época de composição, era: vamos fazer o que a gente quiser, o que soar bem, e soando bem vai entrar no disco. Então foi uma coisa assim meio que libertadora também. Tanto que tem músicas bem diferentes dos outros CDs. E agora, no ponto que você tinha falado da pergunta da receptividade do CD, foi legal. As resenhas que saíram, a maioria delas falaram bem. Só que assim, sinceramente falando, eu acho que ficou... Putz, como eu vou dizer isso sem parecer arrogante, mas eu acho que o CD merecia uma atenção
sabe, com um pouco mais de carinho, assim, da mídia, vamos dizer assim, especializada. Porque, pô, a gente sabe que é um CD legal, ele é super bem gravado, tem resenhas lá de fora também falando muito bem, só que eu não sei se é pelo que a gente vive hoje em dia, tudo é muito momentâneo, assim. Então, você faz um CD, você lança um trabalho que vem carregado de emoção, carregado de energia que você gasta ali, e passa um tempo, parece que tá lá, ficou lá atrás, entendeu? Ele não tem uma continuidade. Mas, assim, das resenhas que nós tivemos, vamos dizer que 99% falaram muito bem do trabalho e conseguiram enxergar isso que você comentou também sobre o CD. Certo. Vamos traçar assim, um paralelo, né, Fernando e Fábio. Bom, quando você fala, olha, foi um trabalho assim muito bem feito, isso todo mundo viu, qualquer um viu isso, e, puxa, parece que pelo imediatismo de hoje, eu concordo com você que hoje tudo é muito descartável, né? As pessoas ouviram e ficou lá atrás, né? Que é exatamente aquela conversa que a gente teve um pouquinho antes, falando dos anos 80, né? Por exemplo, quando o Judas Priest lançou Brit Steel, acho que é de 80, 81, ele é atual hoje, eu falo dele hoje, eu lembro dele hoje, vocês lembram, todo mundo lembra, o pessoal do Judas toca aquelas músicas ainda hoje. Você acha que falta isso, por exemplo, ter essa coisa marcante de que, puxa, eu lancei o álbum em 2020, mas ele ainda vai ecoar por mais 2, 3, 4, 6, 10 anos. Você acha que falta isso? Falta isso para as pessoas, eu estou dizendo, né? Para o álbum, para mim, não falta. É costume, porque assim, até um exemplo que eu e meu irmão a gente brincava muito, quando nós tivemos a parada, em final de 2013 para 2014, aí, engraçado que aí começaram, né? Pô, e a banda? Vocês pararam? Vocês não tocam mais? Porra, meu, falava pro meu irmão, pô, Edu, esse CD aqui, o Image of Disorder, é muito bom, cara. As coisas, esse feedback, ele começou anos depois. Então, assim, precisou a banda, entre aspas, acabar, né, parar por um tempo, para as pessoas começarem a falar, pô, essa banda, os caras não tocam mais, o que aconteceu? Ah, deixa eu ouvir essa banda. Para começar a ir atrás e ter novamente aquele contato com a música da banda, entendeu? E eu acho que isso pode acontecer com o Be The Light também, porque eu acho até que ele é um pouquinho à frente do tempo, assim, porque ele não segue padrão. Ele não é um CD de thrash, ele não é um CD de death, ele não é um CD de hard rock. Ele tem um pouco de tudo ali. Tem gótico, tem thrash, tem death, tem black metal, tem coisa nos riffs de meio hard rock. Eu acho que tem um pouquinho, igual você falou daquela música pop dos anos 80, até uma coisa que todo mundo na banda ouve muito, pop dos anos 80 também. Sabe, você vai falar de um Duran Duran, de um Tears for Fears, pô, isso é demais, pô, não tem como falar que é ruim, né? E isso acaba também entrando no som da banda. Então, eu acho que, sei lá, a gente espera que as pessoas lembrem, né, do CD daqui 5, 10, 20, 30 anos, né, que fique marcado. Olha, pelo material que vocês fizeram, eu acho muito difícil se esquecer um álbum desse, né? Porque ele é, de fato, extremamente marcante. Desde o exterior, que é a capa, sim, até o interior, que é a sonoridade, gente. Assim, de fato, é uma coisa assim, para mim, é até uma surpresa você estar falando isso, porque realmente, para mim, foi algo muito forte. Tem o Guilherme, que é um parceiro nosso, que deve estar assistindo a live, ele pelo menos estava. O Guilherme, eu falei para ele, Guilherme, esses dias eu falei, vai ter live com o Chaos Fear. Ele falou, esse eu não posso perder.
né? Ah, então, assim, é uma pessoa que eu sei, eu nunca troquei uma ideia com ele sobre Chaos Fear, mas eu sei que ele gosta de vocês, assim como ele, um monte de gente que acompanha o Violent Noise gosta, e de fato, assim, esse trabalho de vocês eu acho algo extremamente, mas muito marcante. Não é pouco, não. Ele é um trabalho, assim, de se tirar o chapéu, de fato. Eu fiquei impressionado com o álbum. Obrigado. Inclusive... Pode falar. Fala aí. Não, fala aí. Já falei bastante, fala aí. Eu acho que o Be the Light in Dark Days é um álbum importante, sim. É um álbum que ficou bem bacana. A gente colocou muito sentimento, muito esforço para fazer esse álbum sair. E eu acho que a gente conseguiu fazer com ele ter com ele uma boa repercussão. É o que o Fernando falou. A gente teve várias resenhas legais. A maioria delas foi bem bacana mesmo, como o Fernando mencionou. E eu acho que esse álbum conseguiu trazer para o Chaos Fear uma coisa nova. Né? Ele conseguiu trazer para o Chaos Fear, de fato, uma banda com influência de todo mundo. Tudo que você ouve lá, até pelo processo de composição que a gente conversou, tudo que você ouve lá é uma coisa muito genuína. Realmente ele tem 8 mãos, né? Então eu acho que esse CD para a banda acaba sendo um marco, sim, tanto na mudança da sonoridade da banda, não na mudança de renegar o passado, não é isso. Tem o Chaos Fear antigo lá também, mas ele é mais um elemento nesse caldo. Então eu acho que o Be the Light in Dark Days acaba sendo um disco importante, sim, para o Chaos Fear, no sentido de trazer essa sonoridade nova e de trazer a banda de volta, né? A banda tinha voltado um ano antes, Fernando. 2 anos 2018. Antes, 2 anos antes, 2018, isso. Tinha voltado já com um single que era bem diferente, era uma outra proposta, e a gente então chegou com o Be the Light in Dark Days, que é bem mais na vibe da volta, né? Então a gente acaba trazendo assim uma sonoridade nova, uma banda renovada e um vocalista renovado também. Bacana. É uma sonoridade que você diz renovada e eu acho que extremamente vigorosa, né, gente? Porque quando você ouve, você fala, puxa, percebe-se nitidamente as habilidades, o talento da banda e o quanto o som é forte, o quanto o som é vigoroso. É aquilo que eu falo, quando a gente tá falando do Kiss, do Judas, de imprimir uma marca, imprime, né? Você fala, porra, tem uma pegada... Eu não estou nem falando de ser rápido, não é isso. Porque vocês são rápidos ali, são riffs rápidos, é tudo muito veloz. Mas não é nem isso que eu estou falando, existe uma impressão de marca ali. Né? Assim, é Chaos Fear, entendeu? Para mim foi isso que ficou. Né? Isso é o maior elogio que você podia fazer. Isso é bem legal. Poxa, que legal. Não, mas é verdade, gente. Assim, dá muito orgulho da gente ouvir um trabalho desse e falar assim, puxa, é uma banda nacional. Dá um orgulho muito grande. Porque, assim, eu acho que a gente não deve nada para a galera lá de fora. Eu amo as bandas lá de fora, eu ouço banda dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Suécia, Suíça, Holanda. Tem bandas assim que eu ouço que eu falo, que eu piro, que eu falo, meu, como é que esses caras conseguiram fazer isso? Né? E eu posso dizer que eu digo isso desse álbum de vocês. Quando eu ouço, eu falo, nossa, cara, olha o que esses caras fizeram e eles são do meu país, olha isso que legal. Né? Eu acho que às vezes a gente... tem tantos motivos para não ter orgulho, né, das coisas do Brasil, porque tem muita coisa errada, muita coisa, muito desnivelamento social, coisas que fazem a gente ficar muito triste, muito chateado. E aí quando você pega um filme bom, uma música boa, uma banda boa, meu, tem que dar orgulho e tem que falar, puta, ó, é daqui, meu, é do meu país. Isso saiu daqui de dentro, da minha terra. Concordo, olha que bacana aqui. Concordo totalmente com você. Assim, eu fico, não é de hoje, de fato. Não entendi, perdão. Não, desculpa te cortar. Isso não é de hoje. O metal brasileiro sempre foi motivo de orgulho. Sempre. Sim, você tem toda a razão, não é de hoje. Desde Stress. De lá, cara. Sim, a gente nunca ficou devendo. Desde lá. A gente pode ter ficado devendo em termos de produção,
condição técnica, porque isso no Brasil, no passado, a distância demorou, era muito né? grande. Mas hoje em dia, eu também não vejo Não, eu vejo hoje em as dia bandas eu acho brasileiras que a gente conhece, os brothers nossos, todas, nenhuma deixa de ver. Nenhuma deixa Sim. de desejar. Nenhuma deve. Eu concordo com você. E hoje a gente sabe que o sistema, né, para você criar a música, ele está mais favorável, né? Você consegue equipamentos melhores, coisas melhores, de uma forma mais fácil do que era lá atrás, né? Então, de fato, até essa questão da produção hoje, eu acho que a gente superou muito, né? E as nossas bandas aqui, elas são fantásticas. Eu acho que, assim, é uma galera, eu que tenho o Violent Noise, que a gente conversa com muita gente, tem bandas extremamente desconhecidas, que você, às vezes, nunca ouviu falar, que o cara foi lá, lançou uma demo, às vezes até a qualidade está ruim e tudo, mas você fala, meu, olha a capacidade dessa pessoa, desse grupo, em fazer música, em produzir, né, é uma produção de arte, né? Essa produção de arte sonora, olha que fantástica que é. Então isso é maravilhoso, gente. Assim, eu tiro o chapéu para os músicos daqui, para as bandas, para essa galera toda do underground, da música independente, porque é tirar leite de pedra e, olha, assim, fazer bem feito, cara. E da imprensa também. Da imprensa também. Da imprensa muito também. Bom isso. Porque a imprensa underground brasileira que apoia o metal, o cara também tem que ser muito raçudo. É que nem ser banda. Não é? Pô, você começar a escrever sobre uma coisa que é tão underground assim, que você conseguir angariar a galera, o cara é batalhador também. O fã também. É porque é difícil, né? Atrás de banda, cara, não tem o que dizer. Tem que ser na raça. Olha, eu vejo, outro dia eu fui numa exposição que teve no Sesc, outro dia já faz tempo, né, porque foi antes da pandemia. Era uma exposição que falava sobre fanzines. Cara, eu fiquei assim, babando lá, porque eu vi assim, por exemplo, carta de um cara brasileiro, carta. Não é que nem você passa, se aperta o Enter, já foi. Era a carta, que você tem trabalho de escrever à mão, às vezes a máquina, ir pro correio. Era a carta e o cara trocando carta com gente da Finlândia, que acho que um não entendia o que o outro dizia, mas o que era o importante ali? A troca de informação de banda, eu divulgando a banda daqui, eles divulgando a banda de lá. Isso é muito bacana, gente. Eu acho isso sensacional. Essa troca, essa energia, essa possibilidade. Até num dos relatos, ele trocava carta, acho que com uma banda, e ele dizia assim, eu sei que nunca na vida eu vou conhecer essa pessoa, mas a nossa intimidade de troca, ela é tão grande que é como se a gente se conhecesse. E é isso que acontece. Legal. Né? É isso que acontecia lá na época da carta, é o que acontece hoje, talvez até mais ainda, né? Por exemplo, hoje se não fosse não possibilitaria isso. Eu não te vejo. Voltou. Eu estava vendo os dois, de repente sumiram, mas já voltou. E olha, ainda bem que a nossa live foi hoje, né? Porque se fosse ontem, a gente estava lascado, né? Não tinha. Tem chance, né? Tropeçaram no fio ali, né? Já era. Quanto tempo, meu Deus, já pensou dar um pau no Instagram, que nunca deu, assim, um pau de ficar tanto tempo, de parar tudo. Ia ser muito azar, né? Mas maravilha, gente. Vamos retomar aqui as perguntas, porque senão eu fico falando, eu falo bastante também, e a gente vai se prolongando, e eu deixo de perguntar uma série de coisas importantes para vocês. Vamos lá. Voltando ao full. A capa é do Jean Santiago, correto? Sim. Ele que é o artista. Sim. Fala um pouquinho sobre esse conceito da capa. Essa capa é linda. Primeiro que assim, que a gente, no metal, a gente vê muito preto, né? Muita cor preta. Quando você vê uma cor que ela é toda branca, né? É uma capa toda branca, com alguns nuances um pouco mais escuros, já te chama de cara, assim, você fala, nossa, o que será? Né? Então, fala um pouquinho sobre esse conceito. A capa foi assertiva, é o que eu falei. Vocês começaram desde o lado de fora até dentro, tudo.
Então, tudo contribuiu para o álbum ser perfeito. Eu quero saber um pouquinho do conceito da capa. Vai lá, Fábio. A gente tinha uma ideia, exatamente o que você falou, sendo alguma coisa diferente. A gente queria ter alguma coisa diferente. E a gente, quando a gente conversou com o Jean Santiago, a gente passou essa ideia. A gente queria evitar o clichê. O que é muito usado. Metal é preto. Sim. Então a gente ele já começou a mandar opções de capas claras. Maravilha. Quando ele trouxe essa aqui, a imagem da capa, que traz uma expressão leve, uma expressão de vitória, uma expressão de vamos seguir em frente, que é mais ou menos a ideia do play, né, a vida segue e a gente consegue, caiu certinho. Caiu como uma luva. A hora que a gente bateu o olho e falou, essa daqui. Todo mundo falou, essa aqui, essa aqui, essa aqui. E é exatamente a ideia que a gente queria trazer. Ele foi dando opções para vocês Sim. de diferentes artes e diferentes colorações. A gente pediu uma coisa fora do comum. Então ele acabou evitando o preto, né? Uhum. Nesse disco. As cores mais preto. Mais escuras, né? Isso. E a hora que ele trouxe essa, que tinha essa... É muito pela expressão da capa, né? Ele foi trazendo... A gente achou essa capa, dentre as opções que ele trouxe, a mais expressiva. Porque de olhar você já sente alguma coisa. Né? Não é... Né? Você sente aquilo já te chama. Né? Como você falou. Já te deixa curioso. Então, das opções que o Jean trouxe, foi essa a eleita. Parabéns, fantástico. Fantástica a escolha de vocês. Fantástico o trabalho do Jean, lindo, muito bonito. E é o que eu falei, quando parou na minha mão, eu não conheci o som. Eu olhei a capa. Pô, essa capa é foda, cara. Vamos ver o que tem aqui dentro. Aí foi só surpresa positiva, né? Só coisa boa. Bacana. Vamos falar sobre uma collab que vocês fizeram com o vocalista do Êxodos, né? Conta pra gente como é que aconteceu isso, como é que vocês combinaram isso, como é que foi a collab, qual foi a repercussão, fala pra gente. Então, essa para nós foi uma surpresa total, porque a ideia era o seguinte, nós íamos fazer um EP de covers. Então, tinha lá na lista Êxodos, Metallica, os 80 de sempre, né? Os oitentistas. Aí a gente falou, vamos fazer o seguinte, vamos soltar um cover do Êxodos junto com algumas outras músicas nossas e a gente vê o que dá, né? Aí escolhe uma música daqui, escolhe outra música dali e aí no final se chegou a Detox Waltz. Só que, putz, pro meu estilo de cantar, pro do Steve Zetro Souza, é muito diferente, ele canta muito corrido. A voz dele, lá de pato doido, é uma coisa muito única, muito característica dele, né? Característica, né? Aí eu falei, caramba, para cantar isso, né, meu, é complicado. Aí a gente falou, pô, meu, vamos ver se a gente chama algum outro vocalista para pelo menos dividir comigo, né? Aí nessa, o Johnny Z, famoso Johnny Z, entrou na jogada e acho que foi ele que sugeriu. Pô, vocês não pegam alguém para cantar com o Fernando, né? Aí o Marco, o nosso baixista, ele até brincou. Falou assim, é o seguinte, se é para alguém participar, chama o cara lá então. Você não é conhecido dele, chama o cara para cantar, né? Ele falou, olha, posso tentar. Ele falou, não, eu já tenho, né? Ele entrou em contato com o Steve Zetro Souza, simples, o cara, assim, de boa, topou na hora. Fantástico. A única coisa que ele falou, olha, eu não vou cantar a música inteira, ele falou, porque não tem sentido. Então, vocês me mandam a música, eu vou ouvir e eu pontuo onde eu quero cantar, né? E, pô... Nossa, sensacional. E é sensacional, porque o cara mandou, assim, o tracking de voz dele. Você consegue ouvir ele conversando, porque acho que ele gravou da técnica. Então você consegue ouvir ele e o técnico de som conversando. Então ele falando, pô, esses caras aqui devem ter gasto uma fortuna para gravar isso, porque olha a qualidade da gravação. Então, além do tracking da voz dele, ainda tem esse bônus, né, que é o cara conversando e comentando sobre a nossa versão, né?
E ele gostou bastante. A gente mandou para ele, saiu inclusive no Instagram oficial do Êxodos também. Nossa! Foi surreal, assim, porque, pô, sim. Quem é que nunca assistiu o vídeo do Êxodos da Toxic Waltz e não se imaginou ali no meio daquele pit, ali, sabe, pulando? Aquilo era o sonho, né, de todo mundo que toca os som mais pesados, fala, puta, é isso que eu quero. Pô. E a referência da banda, né? Também fortíssima. Total. Foi, assim, uma coisa... Acho que é. Até hoje a gente meio que fala, putz, será que a gente fez isso mesmo, cara? É sensacional, cara. Como é legal esse tipo de coisa, né? E que gratidão, né? Que a banda tem. E que legal, né? Você encontrar um cara que está disposto, né, a fazer junto. Eu não sei se ele já conhecia o Chaos Fear, mas enfim, se não conhecia, conheceu. Olha que legal que é essa troca, né? É isso que o underground, a música pesada, eles possibilitam, que eu acho que é uma das melhores coisas que existem dentro desse universo, além das bandas, óbvio. Sim, muito bom. Perfeito, pessoal, vamos lá. Lançamento do Be the Light in Dark Days na Rússia. Caraca, bicho! Conta pra gente como é que foi isso, né? Porque assim, eu já tô com orgulho da banda ter lançado um disco aqui. Eu vou pegar, peraí. Puta som. Você tem aí? Vamos ver. Não, é fantástico. Eu vou pegar, vamos conversando aí que eu vou pegar lá. Não, e lançar, tudo bem, né? Que eu conheço algumas bandas daqui do Brasil que lançaram lá na Rússia, que eu acho que é muito bacana isso, cara. Porque lá também eles apreciam muito o metal, o underground, o nosso metal, né? Como é que foi que isso aconteceu? E assim, conta pra gente, como é que se deu? O Fábio já voltou? Eu não consigo... para ver o que o Fábio vai mostrar. Aqui. Chegou. Vai lá, então, Fábio. O Andrei, eu não vou... Andrei é o dono da Careless Records, que é a gravadora que lançou o disco. Uhum. Eu não vou me arriscar a falar o sobrenome dele. Não, é porque a gente nunca consegue. Sim, possível. É muito enrolado para nossa língua, né? E ele entrou em contato com a gente pelo Facebook e falou, olha, ouvi o som de vocês, achei o disco bem legal, queria lançar aqui na Rússia. Puta, meu. Olha isso, cara. E a gente conversou entre nós e falou, pô, legal, né? Bem interessante. E a gente chegou nisso aqui, ó. Esse é o russo. Esse é o russo. Só tem russo. Cara. Só tem russo, exatamente. Só tem russo. Não saiu nacional? Não. Não saiu nacional. Tá. A gente vai falar disso daqui a pouco, então. Gente, bonito. Cara, dá até vergonha. Tem o CD de vocês na Rússia e não tem aqui, cara. Me explica um treco desse que eu quero entender, bicho. Não, olha, fantástico. Vocês receberam o contato dessa pessoa, vocês não o conheciam? Não. Primeiro deve ter sido um baita por ninguém. Né? Ele gostou, ele ouviu o disco e gostou. Um cara do outro lado do mundo, gente. Ouviu, gostou e resolveu lançar. E aí, esse CD, por exemplo, ele é veiculado nacional, ele é nacional lá, né? Ele não é importado. Ele é nacional. Olha isso. Maluquice. Que maravilha. Né? Nossa, muito. É algo até que não dá nem para acreditar, né? E por que esse CD não foi lançado aqui? A gente ia fazer uma prensagem dele, tá? A banda ia fazer uma prensagem do CD. E a gente acabou recebendo essa proposta no meio do caminho. Aí a gente resolveu optar por lançar na Rússia. A gente recebeu algumas cópias do CD e a gente está colocando ele à disposição também. Fantástico, gente. Muito. Muito legal. E qual que foi a repercussão, não sei se vocês têm esse feedback, a repercussão dele lá na Rússia, como é que os russos receberam esse material? Devem ter pirado, né? Eles estão Pirovski, exatamente. Pirovski. O novo... Tá ótimo isso.
Curtiram pra caramba, né, Fábio? Sim, porque a gravadora também colocou o álbum digital para vender. Então eles estão vendendo o álbum digitalmente e o físico também. O físico. E é uma edição super limitada. Qual a tiragem, você sabe? Oi? Qual a tiragem? 100 cópias. Quantas cópias? 100 cópias. 100 cópias. Limitadíssimo. Limitadíssimo. Ou seja, quem tem é sortudo. Quem tem é está entre os 100 do mundo que você, por exemplo, tem. Genial, muito gente. Legal. Muito legal. Essas histórias são muito bacanas. Bem bacanas. E agora e os caras também, vocês recebem correspondência. Não entendi, perdão. Se alguém se interessar em entrar em contato, é só chamar a gente no Instagram, no Facebook. A gente também tem a lojinha no Mercado Livre, tem lá à disposição, só mandar abraço. A galera que está assistindo aí, se quiser o CD, e olha só, hein, CD versão russa, galera. Muito chique, muito. E vocês recebem correspondência do povo de lá, da Rússia, falando alguma coisa? A gente recebe contato, recebe sim, o pessoal, Gostovski. Eles colocam alguma coisa, a gente coloca no tradutor e vê lá o que é, mas o pessoal está elogiando bastante, está gostando sim. Estão gostando. Genial. Eu perguntei para vocês se vocês tinham lançado aqui no Brasil. Eu sei que muita gente hoje não compra mais CD, né? O CD se tornou um item, eu acho que até infelizmente obsoleto, né? Eu sou colecionador de CD, eu amo CD, eu amo música. Eu confesso para vocês, eu tenho comprado muito, mas muito pouco CDs, porque eu já não tenho nem mais lugar para guardar e não tenho, às vezes, nem tempo para ouvir, o tempo que eu gostaria de ter para ouvir. Mas eu sou nostálgico nesse sentido. Eu adoro material. Eu acho que, por exemplo, as plataformas, os streamings vieram e eles nos ajudam muito. Eu conheci muita coisa pelo streaming, mas eu acho que tem também um lado que talvez não é o melhor, que cai naquilo que, eu acho que foi o Fernando que falou no começo, da coisa mais descartável, né? Da pessoa, de repente, não dá tanta importância, né? Fica lá atrás. Mas é exatamente isso que acontece, porque até foi uma discussão, né? Uma conversa dentro da banda. Porque, assim, sendo bem sincero, uma coisa é você conversar com as pessoas e todo mundo fala, vocês vão lançar físico? Essa é a frase, vocês vão lançar físico? Vocês vão lançar físico? Quando o CD físico chega, se for o caso, ele fica empilhado na sua casa. Então... Ninguém compra. Não compra. É meia dúzia que compra. Então, assim, eu sei que tem banda que vem e fala, nossa, nós fizemos 500 cópias e vendemos tudo. Entendeu? Então, é complicado, porque hoje em dia, você vê que, é igual você falou, o Fábio, ele é um colecionador, sabe, voraz, assim, de disco, de CD, mais de disco. Ele tem uma coleção do Kiss aí que acho que nem o Gene Simmons tem, pô. Então, assim, pra ele é uma coisa que tem que ter. Já pra mim, pro meu irmão, é uma coisa que nós não compramos mais. Então, e o pessoal novo, a molecada de hoje em dia, não quer nem saber. Ouve lá a música, ouve a primeira, Be the Light in Dark Days, a primeira música. Legal. Se essa pessoa chegar na segunda música, já é uma vitória para nós. Porque normalmente ouve lá 10, 15 segundos, legal, pum, já passa para outra coisa. Então é uma situação complicada, porque você fazer um CD aqui no Brasil também é caro. Você mandar para a fábrica, é o problema, né? Capa, encarte, aí você vai, eu tenho que colocar esse CD para venda no mínimo 30, 35 reais. Aí vem o cara e fala, mas é muito caro. Aí você fica naquele impasse. E realmente é complicado. O custo para se fazer um CD aqui é muito alto. Muito alto. CD de qualidade, né? Muito alto. É uma pena, olha, lá atrás, bem lá atrás, quando começaram a lançar MP3, eu não lembro quem, alguém falou para mim, eu baixo as músicas
e aí eu escuto um pedacinho e depois eu deleto. Poxa, dá uma tristeza grande, né, ouvir isso, porque assim, diante daquele arquivinho, que o arquivo, eu acho que ele não é nada, o arquivo não é nada. Mas tudo que está atrás do arquivo, o fazer aquela composição, o pensar aquela letra, o executar aquela sonoridade, teve um baita trabalho, né? É como filme, né? A mesma comparação eu faço como um filme. Ah, eu baixei lá no torrent, eu assisti, depois eu deletei. Tudo bem que tenha deletado, não é nenhum problema ter deletado, né? Não dá para você ficar acumulando filmes e mais filmes no teu computador. Mas eu acho que cai naquilo que o Fernando falou, você não deixa uma marca, né? É simplesmente um filme, é simplesmente uma música. E eu sei que isso para o idealizador, para o criador, é muito mais. Né? E o pensar isso também é muito mais. Né? Então a gente lamenta bastante quando houve esse tipo de coisa. Eu confesso para vocês, eu já baixei muita coisa, muita coisa. Eu tenho um HD com várias bandas, muitas bandas, com discografia completa. Eu ouço muito Spotify. Eu ouço tudo, tá? Eu vou ouvir a banda X, o álbum Y, eu vou ouvir do início ao fim. Eu não consigo, eu vou ouvir um pedacinho da primeira. Eu consigo até fazer isso quando eu falo, deixa eu só dar uma sacada. Saquei, agora eu quero ouvir. Né? Porque você só vai sentir a energia da banda, a energia da música quando você ouve tudo. Quando você ouve o álbum inteiro, quando você ouve o EP inteiro, quando você conhece um pouco mais daquela banda. Né? E conhecer um pouco mais é conhecer outras obras e também até um pouco da história da banda, por que não? Né? Acho que isso também faz parte do que a banda carrega dentro da sonoridade que ela faz. Então, de fato, fazer o CD hoje, eu acho que muita gente não tem feito mesmo, infelizmente muita gente não compra, e a gente lamenta bastante isso, porque, por exemplo, esse CD de vocês, quando eu vejo essa cópia, que vocês me falam, puxa, uma cópia que veio da Rússia, você fala, caraca, meu, isso é uma relíquia. Gente, eu sou do tempo que eu ia lá na Galeria do Rock, ou lá no Museu do Disco, eu pegava o LP importado, eu punha a mão naquilo, assim, eu falava, caraca, eu queria ter, mas não dá porque é caro. E eu me contentava com uma fitinha cassete que eu ouvia exaustivamente. Eu não tinha o álbum, mas eu conhecia aquele álbum, né? Hoje eu acho que é importante muito mais do que ter, também conhecer, né? Mas você ter uma coleção, você ter alguns exemplares, valoriza demais, em especial para o artista, para o criador. Isso é muito gostoso. Uma coisa que é complicada também é que nesse período nós lançamos um CD no período de pandemia, então um período sem shows. Então no lugar que você mais poderia vender o seu CD é na hora do show. Você vende o CD, camiseta, adesivo, quer que seja. Então se não tem isso, é mais difícil ainda. Porque quando você vai comprar pelo Mercado Livre, então você vai pagar o valor do CD e você vai pagar o valor do frete. Ele fica mais caro. Também fica mais caro. Então, sabe, não é fácil, cara, não é fácil. Então, você fazer, sei lá, 500 cópias, 300 cópias, para depois ficar distribuindo, é muita dor no coração, cara. Então, por enquanto, fica no digital. Sim, é um dinheiro, eu não diria que é um dinheiro jogado fora, nunca vai ser, mas é um dinheiro que você investe e não tem um retorno financeiro, né? Vamos dizer assim. Se você tem muito dinheiro que esse retorno não te importa, ok. Então. Belíssimo, Fábio. Então, é por isso que a gente optou por essa prensagem russa. Por tudo isso que a gente está conversando, no final acabou sendo uma situação que caiu certinho pra gente. Sim, é uma opção bastante inteligente, né? Porque além de vocês não tiveram custo nenhum com esse CD, não tiveram custo. Não. Zero. Não, perfeito. Não. Ó, o custo foi zero, vocês têm um material
espetacular e o melhor. É um material importado, assim. Quando eu digo melhor, é porque, porra, é pesado, né? Você fala, olha, o meu CD é russo. Você fala, uau, caramba, né? Para mim impressiona. Tem um diferencial, né? Muito, muito diferencial. Ó, eu não saiu no Brasil, mas ele saiu na Rússia, ele saiu no Japão. É pesado, muito. É muito legal. Mas aí entra aquele sentimento que quando você perguntou da repercussão do CD, entra um pouquinho disso, entra um pouco da participação do vocal do Êxodo, de Zetro Souza, sabe, porque nós pensamos, a gente tem que ser sincero, né, Fábio? Tipo, quando nós falamos assim, pô, nós vamos gravar a Detox Waltz, que é um hino do thrash dos anos 80, é um hino até hoje. Pô, com o cara que cantou a música. Tipo, a valorização. Sabe? Então a gente pensou, putz, vai ser isso. Foi normal, tipo, nada além daquele nicho ali dentro, entendeu? Então é assim, é uma coisa que o que assim, não que eu esperava que fosse explodir, porque é óbvio que não, mas eu esperava que tivesse um pouco mais de reconhecimento do que teve, entendeu? Mas eu entendo que a gente está Fernando, a forma de consumir música hoje mudou mesmo. Né? Ela mudou. Não tem como a gente fugir disso. Né? Não tem. A gente hoje é medido por números. É visível. Exatamente. Né? Tanto que tem gente que compra números. Sabemos disso, tem gente que compra números. Uhum. Então, assim, hoje tudo é mais imediato, tudo é mais líquido. Não tem jeito. Isso daqui nós estamos conversando hoje, do formato físico, mas o que fez o Be The Light Dark Days ser ouvido foi o formato digital, na verdade. Se a gente fosse esperar uma prensagem aparecer, ou a gente... hoje em dia... Já está esperando até agora, né? Nós temos uma desvantagem, se for pensar assim, de não ter o material físico, eu concordo, porque eu sou colecionador, eu gosto, mas a agilidade do digital nada substitui. A grande maioria das pessoas que ouviu o Chaos Fear com o Be The Light Dark Days e gostou foi digital. Ah, sim. Né? Eu imagino. Assim, ao mesmo tempo que a gente tem uma fragmentação do core, que você fala assim, puxa vida, queria que tivesse tido uma repercussão maior, vendido mais CDs, ao mesmo tempo que isso acontece, nós também conseguimos atingir um número enorme de pessoas rapidamente. E isso aconteceu com o Be The Light Dark Days. Sim, essa é a grande vantagem, né? O digital, ele proporciona isso. Mas no caso aqui, não era exatamente... Eu não estava falando nesse sentido. Eu estava falando assim, no sentido por exemplo, da mídia metal ter um reconhecimento maior por esse fato. Não de ter as pessoas têm mais acesso nem nada, assim. Não foram muitas as pessoas que vieram atrás saber como foi feito isso, como ocorreu, pô, que legal. Essa parte eu estou falando da mídia, não da vinculação, da música, nem nada. Porque eu acho que, enfim, ok. Sim. Você diz, na verdade, Fernando, você diz que as pessoas não tiveram tanto interesse em questionar isso, é isso? Pode-se dizer que sim, né? Mais ou menos nesse estilo, porque, pô, é a mesma coisa que você pega, sei lá, uma banda que tem uma participação, sei lá, do James Hetfield, entendeu? Pô, eu vou querer saber como isso aconteceu. Cara, como que ele chegou? Sim. Como que vocês chegaram no cara? Como foi, sabe? Porque é uma coisa que, assim, é um ponto fora da curva. Não é uma coisa que acontece recorrente. É normal acontecer com o Angra, com o Sepultura, o Crisium, as bandas que têm um nome já internacional. Mas, assim, eu digo no nosso caso, de ser uma banda underground, de ter conseguido um feito desse e que poderia, isso é uma coisa que eu acho, né, que poderia ter tido um reconhecimento um pouco maior, assim, sabe? Sim, em termos de repercussão, de barulhos, ter feito mais barulho, né? Exatamente isso. Sim, eu concordo com você. Eu acho que porque sai fora do cotidiano, né? É algo que porra, olha que legal, assim,
Que é o sentimento que eu tive. Quando eu vi, eu falei, nossa, eles cantaram com o vocalista do Êxodo, olha que legal. E aí, quando eu vejo, puxa, eles lançaram um CD na Rússia, caraca, isso é demais. Como é que eles conseguiram fazer isso? Como é que foi isso? Exatamente, exatamente. Isso, eu, sinceramente, assim, eu acho incrível. De verdade, porque eu não estou falando... Se vocês falassem para mim, olha, eu lancei um CD nos Estados Unidos, eu já ia achar bacana. Agora, na Rússia, que é, puta, meu, lá longe, muito. Não é um país que está aqui do nosso lado, que a gente... Não é um local que a gente tem um intercâmbio, não é. Né? Não é, a gente até sabe que é um local que consome metal, que é um local fiel, mas para mim isso tem um peso, gente, muito grande. Sim, sim, sim. Para nós também. Aliás o Kiosphere, a gente pode dizer que nós tivemos até sorte, porque os 2 primeiros discos também foram lançados Estados Unidos e Europa. Olha que fantástico. Era uma gravadora pequena dos Estados Unidos, que entrou em contato com a gente para lançar, né, o primeiro. E através do primeiro a gente conseguiu lançar o segundo também lá, Europa e Estados Unidos. Olha que fantástico isso, gente. É a música de vocês ecoando para esses locais todos. Né? Não importa se é uma gravadora pequena, se é uma gravadora gigantesca, não importa. O que importa é que está sendo veiculado lá. E óbvio, hoje, né, só pegando o gancho do que vocês falaram dos streamings, né, do digital... Talvez se não fosse o digital, esse contato com a Rússia não teria acontecido. Exatamente. Né? Provavelmente ele ouviu. Provavelmente. Então, olha que fantástico. Então, de toda forma, tem sempre os lados que são muito bons e os outros que talvez não sejam tanto. Né? Que é isso que a gente está falando da mídia física, meio que sumiu um pouco. Mas, enfim, um lado às vezes compensa o outro. Eu fico, olha, muito feliz com esse tipo de história. E com esse tipo de repercussão, né? Chamou a atenção, o Fernando falou, uma gravadora pequena, não importa, gente. Não é importa. O som de vocês lá fora. Ok, tivesse sido um cara que pegou, montou a gravadora dele e lançou lá. Ok, tá lá fora, sim. Tá ecoando. E o que a gente não pode esquecer, aqui, produto essa gravadora é um cara. Então, é um cara que nem deve ser grandão. Né, foi lá e fez. Exatamente. Aliás, genial, abraço gente. Pro Andrei. Exatamente. E o genial, legal é Andrei. Você está de parabéns por ter feito essa escolha, viu, meu amigo? Valeu, obrigado. Com a venda do primeiro CD lá fora, a gente conseguiu pagar parte do segundo CD do Image of Disorder. Então isso foi muito legal. Olha isso. Porque a gente teve a ciência de que, lógico, não vendeu horrores, mas vendeu o suficiente para a gente bancar o segundo CD, então isso foi bem legal. Isso é muito bom, isso é muito bom. Porque hoje acho que uma banda, quando lança CD, tirando as bandas que vocês falaram, o Angra, o Sepultura, que são bandas, assim, maiores, que tem uma veiculação muito maior, eu acho que deve vender muito pouco, né? Acho que não consegue cobrir custos que a banda muitas vezes gasta, com certeza. Creio que sim. Sem show, então, que você não é difícil de vender, mais difícil de vender material. Sim. Maravilha, gente. Olha, eu ainda tenho... Foi engraçado, porque quando eu fui fazer as perguntas para vocês, todas as bandas que eu faço, em geral, eu falo, eu vou fechar em 8 perguntas. A de vocês deu 13. Né? Então, eu só tenho... Eu prometo que eu vou ser rápido, tem outras coisas que eu quero perguntar. Eu queria perguntar, porque vocês também talvez estejam cansados, mas eu estou achando essa live maravilhosa, porque eu estou conhecendo muita coisa de vocês que eu não conhecia e confesso que está sendo muito agradável para mim. Por exemplo, cenário underground nacional. Como é que vocês avaliam esse cenário, tá? Antes de vocês falarem, eu vou pegar uma fala, que eu acho que é do Fernando, que disse assim para mim, isso me chamou a atenção. Puxa, não tem show, porque quando tem show, você vai lá, leva camiseta, leva CD, leva adesivo e tenta vender. Gente, eu já fui em inúmeros shows pequenos, que eu não conhecia a banda, aí eu vi a banda tocando, eu falei, uau, genial, eu quero material. Aí eu chego para a banda e falo, eu quero comprar o CD de vocês, eu não trouxe.
Eu falo, cara, mas era a chance, né? O que o Fernando acabou de falar, era a chance de trazer para vender, para mostrar, que fosse até para dar. Era a chance, né? Como vocês enxergam hoje o underground nacional, essa questão de repente, eu conseguir comercializar. Quando eu falo comercializar, gente, não é no sentido... Porque às vezes eu sei que as pessoas às vezes têm uma coisa que é assim... eu lembro que na minha época tinha muito isso, né? Que o pessoal falava, não é comercial, não sei o que, não quer vender. Não, eu acho que a gente tem que querer vender, né? É um produto, gente. É mercado. A gente tem que querer vender. Eu não vou ficar rico com isso, mas eu estou vendendo o meu trabalho e isso não me diminui em nada. É uma troca, né? Eu acho extremamente saudável. Como que vocês avaliam essa questão? E o cenário como um todo também? Eu acho que o cenário está se remontando, se reerguendo agora, né? A gente está começando a ter alguns eventos, não só no underground, em tudo, né? A gente está voltando tudo muito lentamente e acho que tem que ser assim mesmo. Então, eu acho que, como o Fernando falou, o tocar é a oportunidade de a gente mostrar o nosso trabalho da forma mais genuína possível. Uhum. O tocar é uma vitrine muito forte, né, Fábio? Exato, exatamente. É quando você manda a vitrine mais forte que você pode ter. Com o maior impacto possível. Exatamente. Então, eu acho que as bandas também estão tentando se reerguer nesse sentido. Mas eu acho que logo, logo o pessoal vai começar a voltar. Devagarinho a gente vai começar a ter uma cena rodando de novo. E o cenário underground brasileiro, ele é muito forte, sempre foi muito forte. E eu acho que as bandas estão cada vez mais tomando ciência daquela coisa de você tem que ter saber se apresentar, ter, se for o caso, uma capa bem feita, o CD bem feito, produção. Eu acho que, assim, hoje em dia, o grande problema aqui no Brasil são os espaços para as bandas tocarem, porque, assim, antes da pandemia, isso eu falo em toda a entrevista que a gente dá, antes da pandemia estava terrível, estava muito difícil você conseguir um lugar para tocar. Isso eu digo bandas como a nossa. Então, para você conseguir um lugar para tocar em São Paulo, estamos falando de São Paulo, o maior polo do metal no Brasil, era muito difícil. Se você arruma um lugar para tocar, não é sempre que esse lugar tem um mínimo de estrutura. Então, sabe, é difícil. Você às vezes tem que levar o equipamento, aí o equipamento que você leva, às vezes a casa não suporta. Então, assim, é muito uma dificuldade, complicado, né? É muito complicado. Eu acho que as bandas, entre aspas, se profissionalizaram, mas eu acho que as casas de show ainda deixam a desejar. Muitas delas. Não estou falando do Manifesto, assim, porque é outro patamar, mas estou falando onde tocam as bandas ali de podreira, né? O death metal, o black metal, as bandas de thrash. A realidade mesmo é bem difícil. É bem difícil você... Mas aí entra também um outro fator, que as pessoas não vão aos shows. Então, como é que o cara vai conseguir estruturar a casa se não tem público? Então sabe, é o cachorro correndo atrás do rabo ali. É bem complicado. Então, não está fácil para ninguém. Não está fácil para as bandas, não está fácil para quem tem um espaço, né, um bar, alguma coisa para tocar. Então, a gente espera que com a volta dos shows, as coisas, sei lá, a realidade seja um pouco diferente. Porque, teoricamente, está todo mundo sedento por um show. Então, se essas coisas continuarem como estão, é bem provável que, bom, já tem muita banda fazendo show, né? Então vamos ver se as coisas melhoram, né? Como o Fábio falou, a expectativa é que, né, as coisas tenham um recomeço, né? E na verdade tem que melhorar, quando você diz, talvez a estrutura como um todo, né? É o lugar para tocar, se é mais favorável, é o público comparecer, senão cai naquilo que você falou do CD, né?
todo mundo cobra, mas aí você faz o CD e ninguém compra. Né? Então, Exatamente. uma coisa vai girando na outra, né? Uma engrenagem, não tem jeito. Exatamente. Perfeito. Fábio quer complementar alguma coisa sobre isso, Fábio? Não, eu acho que era isso mesmo. Eu acho que o Underground vai conseguir se reerguer devagarinho. A gente já vai ter um evento teste agora no final de semana do show do Ancestral, com o Válvera. Vamos ver como é que vai ser. Já é um reinício, uma volta aí do Underground. Vamos ver como é que vai ser lá na Fofinho. É um primeiro passo. Qual evento que é, perdão? Que evento que é? É Válvera e Ancestral no Fofinho Rock Club. Lá na Fofinho, perfeito. Isso. Algumas bandas já estão voltando, assim, tá ainda tudo muito pequeno, né, nesse sentido. Eu nem vejo anunciarem muito, mas eu já vi que alguns lugares fizeram shows, tal. Devagarzinho as coisas estão se movimentando. Isso é positivo. Bacana. Com certeza. Gente, então... Não entendi, perdão, Fernando. Não, falei. É isso aí, agora as coisas têm que começar a andar, né? Porque sim, acho que agora, já a partir do dia 15 de outubro, pelo menos em São Paulo, acho que já não vai ter mais a necessidade de você usar máscara. E já estão falando de carnaval de rua. Então... Oh, meu Deus! Eu acho ainda que as coisas... para isso, mas, com enfim, certeza, né? Com certeza. Vamos torcer, assim, ó. Vamos torcer para que, pelo menos, eu acredito assim, a partir de janeiro as coisas comecem a melhorar. Nesse sentido, eu não diria carnaval, eu acho ainda cedo demais, mas enfim, né, tem gente que tudo bem, corre risco, enfim, eu não teria coragem. Mas eu acho que as coisas estão devagarzinho se ajeitando. O vírus ainda está aí, tem gente morrendo, então todo cuidado é pouco, né? Porque às vezes a gente dá uma vacilada e é nessa hora que a gente pode ter algum tipo de problema. É verdade. Meninos, perfeito. Olha, eu vou deixar a última pergunta, que as duas últimas, né? Planos futuros, se vocês têm algo em mente, e um recado, queria que vocês deixassem um recado aí para os fãs do Chaos Fear, para os fãs do Underground. Então vamos lá, planos futuros. Nós temos, está quase pronto, um EP que a gente pretende lançar esse ano, a gente vai lançar esse ano ainda. Esse ano ainda, 2021? Esse ano ainda. A gente vai lançar esse ano ainda esse EP, é um EP com 3 músicos, que retrata um momento muito particular da banda, e a gente está tentando trazer para esse EP mais coisas novas pro Chaos Fear, né? Então nós temos aí de novo uma salada de influências aí de todo mundo da banda nessas músicas novas. Então a gente vai fazer esse EP esse ano ainda. Nós vamos participar de 2 tributos. A gente vai participar do tributo ao Black Sabbath com a música Junior's Eyes. Bacana. Vai sair no ano que vem, né, Fernando? O ano que vem, acho que fevereiro, março já deve estar por aí. E também para o ano que vem a gente vai participar de um tributo da mesma gravadora, que é da Secret Service Records. Abraço para o Luiz Rizzi. Eu não entendi, vai participar de uma outra coletânea. De uma outra coletânea. Da mesma gravadora, que são versões pesadas de músicas dos anos 80. Tá. Então a gente vai entrar com Bob Marley totalmente torto. Fantástico isso. Já fiquei curiosíssimo. Legal. Então coisa nova vai ter. Logo, logo vai ter coisa nova. Sim. Bacana. O EP, quantas músicas? Dá para adiantar? 3. 3 músicas. Perfeito. E então, o legal, a galera que acompanha aí... Oi? O legal dizer que, como o Fábio estava falando, o EP é mais um passo à frente na carreira do Chaos Fear, porque ele é completamente diferente de tudo que a gente fez.
Então, assim, esse com certeza vai surpreender mais ainda as pessoas que ouvirem. É bem Tem diferente, mais ou menos... bem... Eu já estou bem curioso, viu, gente? Olha, tem mais ou menos uma previsão de quando isso aconteça? Provavelmente novembro. Então está estourando. Novembro, Bom, começo de dezembro, de qualquer forma, já estamos próximo do fim do ano, né? E sim, Fala, a Fábio. gente também vai sair numa coletânea ano que vem. A gente vai sair numa coletânea em outra de thrash metal, com 2 músicas inéditas também. Da Mog Records. Que legal, a coletânea daqui, bandas do Brasil? Sim. É uma coletânea da gravadora Mog Records. É uma gravadora de Minas Gerais. E a gente vai entrar com 2 músicas. As bandas são Nós, Escrota, Oitão, Rua. Tem mais uma banda, você lembra quem é a outra banda? É a banda do cara que era do sarcófago. O Ganga. Isso, grande O Ganga. O Ganga. O Troops of Doom era do Sepultura, né? Isso, exatamente. Isso. Só então, gente grande, gente? Coletânea, só cachorro feio. Só gente forte. Fantástico, gente. Então, olha, bastante novidade. Bastante novidade. Pode ter certeza que eu vou acompanhá-los nessas novidades. Eu já sigo vocês lá no Spotify. A hora que pintar álbum novo, eu já estou aqui na espera do EP, galera. Opa, e aí eu vou ouvir e vou dar um alôzinho para vocês. Mas eu tenho certeza que vai surpreender, sim. Aí a gente bate recado para os... A gente bate... Sem dúvida, muito. Eu quero trazê-los de volta, sem dúvida alguma. Vamos lá. Finalizando, o recado para os fãs do Chaos Fear. E para os fãs do metal, né? A gente queria agradecer o apoio de sempre, porque são 22 anos nessa batalha, e tem sempre um pessoal lá que sempre acompanhou a banda, acompanha até hoje, e que continuem, né, ouvindo as músicas, comentando, entrem em contato com a gente, falem se gostaram, se não gostaram pode falar também, que a gente não tem essa, todo mundo é livre para opinar sobre o que quiser. E esperem novidades, porque esse ano tem muita coisa ainda para sair, que vai surpreender as pessoas que ouvirem, assim a gente espera, né? E eu queria agradecer muito a você pela entrevista, dizer que foi um prazer mesmo, e é legal, assim, de conversar com pessoas que têm um conteúdo, que saibam do que estão falando. Isso é muito legal. Muito legal. Olha, eu confesso para vocês que eu estava bastante nervoso com essa entrevista, porque eu falei, gente, eu vou entrevistar Chaos Fear. Era assim que eu pensava. É verdade, estou falando sério. Não é zoeira, não. E assim, olha, foi muito agradável, mas muito mesmo. Vocês têm também, eu reforço isso, vocês têm muito conteúdo. E, de fato, olha, guardem isso com vocês. O álbum de vocês me impressionou muito. Obrigado. Mas muito mesmo. E eu sei que do mesmo jeito que impressionou a mim, impressionou um monte de outros guerreiros aí da cena, de pessoas que curtem som pesado, som extremo. De verdade, assim, eu lamento até isso que o Fernando falou, né? Puxa, acho que não foi tão reconhecido, porque, olha, sinceramente, para mim, é um dos melhores lançamentos de 2020. Eu não tenho dúvida nenhuma. Sensacional, muito legal. Valeu mesmo. Também quero agradecer ao Valentim também. Quero agradecer a todos os fãs de metal. Obrigado a todo mundo. E as bandas brasileiras merecem ser ouvidas. Dê uma chance ao metal nacional. Sim. Não é nem dar uma... Eu mudo um pouco a tua frase, viu, Fábio? Dê a chance a você de ouvir o metal nacional. Boa. Isso. A gente tem que dar chance a nós mesmos, não é o metal nacional, não. O metal nacional está aí caminhando. Quem não ouve é que está perdendo. Está perdendo, pode crer. Boa. Meninos, olha, foi muito bom. Eu quero aqui estender novamente os agradecimentos aí para a JZ Press, né, que possibilitou também a entrevista. Grande Johnny. Olha, o Violent Noise aqui está com as portas abertas
para todas as bandas, para vocês quando quiserem novamente conversar, vai ser um prazer muito grande. Eu fico à inteira disposição de vocês, tá? Desejo muito sucesso, porque eu acho que vocês merecem muito. Obrigado. Pelo trabalho que vocês têm feito, pela forma como vocês têm se dedicado à música pesada. É um trabalho realmente que impressiona, que é marcante. E, enfim, eu acho que foi uma entrevista muito gostosa de ser feita. Assim que a gente finalizar, minutos depois vai estar no perfil do Violent Noise, e daqui a alguns dias, eu tenho que baixar, daqui a alguns dias eu vou jogar lá no canal do Violent Noise, tá bom? Aí vocês podem usar o jeito que vocês quiserem, disparar lá para quem vocês quiserem, e o que vocês precisarem, meninos, podem gritar, tá bom? Igualmente. Demorou. Estamos à disposição. E obrigado pelo espaço. Super abraço para vocês e obrigado a galera que está aí assistindo. Eu estou vendo que tem 8 resistentes aí que estão vendo os 3 conversando. Abraço ao Julião. Muito obrigado. Abraço ao Julião que está aí vendo a gente. Deixa eu ver quem mais. O Julião eu sei que está aqui. Gui Flames, enfim, toda a galera, obrigado. Obrigado a vocês, gente. Um super abraço, boa sorte e a gente volta a se falar. Valeu. Valeu, obrigadão. Valeu, obrigadão. Tchau. Tchau, tchau.